Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo mais cedo e coloquei lá uma fala sobre Sul-Americana, prioridade, né? E aí, abrindo o GE, como eu sempre faço, a gente tem que ver coisas boas e coisas ruins, fontes boas e fontes ruins, trabalhos bons e ruins, notícias boas e ruins, para poder falar do Vasco, né? E aí, acompanhando o GE, como eu sempre faço, e sempre colocando o GE como um canal que não tem mais credibilidade, não tem mais gente séria, matérias contraditórias com relação a SAF, se não me engano, Diogo Dantas. Sempre falo de um episódio muito interessante, né? Que foram comentar Vasco e algum time. Isso tem, sei lá, 2, 3 anos. E o comentarista que falou ao vivo, inclusive, sobre do GE, cara, sobre o jogo do Vasco no dia anterior, ele falou que tinha gostado muito, à exceção do Puma, que não tinha ido muito bem. E o Puma não tinha jogado esse jogo. É claro que o apresentador não perguntou ao comentarista, né, ao patético comentarista, se ele tinha visto o jogo, porque não viu. Óbvio. Como é que o cara vai falar que o Puma não jogou bem, se o Puma não foi nem relacionado, quanto mais escalado para jogar, né? Então eu acredito que o GE, há muito e muito tempo, não tem mais qualquer credibilidade fidedigna, né? Que você possa dizer, não tem erro aí, daí vem uma fonte certa e tal. E eu disse no vídeo anterior que a Sul-Americana não pode ser a prioridade, né? Tem times mais fortes aí, bem mais fortes. A prioridade tem que ser o brasileiro, sem sombra de dúvidas, né? A manutenção do Vasco na primeira divisão. Isso é fundamental. E eu falo aqui, reitero, tem os 4 de São Paulo, os 3 do Rio, 7, 2 de Minas, 9, 2 do Sul, 11, Bahia, 12, Fortaleza, 13, né? E sobrariam aí 7 vagas, né? 14ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. Dessas 7 vagas, tirando esses times que eu falei, 4 caem. A mudança da CBF, que está para acontecer, se só caírem 3, não é para agora. Então o Vasco teria, em tese, que ficar longe dessas 4 últimas colocações para não cair para a segunda divisão jogando a mesma em 2026, em absoluto, e ficar de olho aí, não pode ficar entre a 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, que está muito próximo aí de quem desce. E os times que eu falei aí estão mais organizados, contrataram melhor, né, do que o Vasco. Então, a prioridade tem que ser o brasileiro. Estou dizendo isso aqui. A prioridade tem que ser o brasileiro. Em 2023, aquela cagada total lá contra o Bragantino, a gente ganhou, mas no final já o empate servia, né? Por conta do Santos e tal, que caiu. E ano passado, uma rara contemplação de sorte, né? Paiva foi bem até dado momento, pegou uma gordura, como dizia o Vanderlei Luxemburgo, chegou a um ponto lá que o Vasco tinha que fazer conta, mas não estava tão difícil assim, né? Houve até aquele episódio da 777 que vendeu o mando de campo do Vasco, tirando de São Januário, jogo contra o Palmeiras, um outro que eu não me lembro agora, né? O Vasco conseguiu até reverter um jogo de 2024 para jogar esse ano agora, 2025. O Vasco tem um mando de campo vendido aí para essa empresa, né, que adquiriu o controle do Vasco e tal. Um jogo a menos no Rio de Janeiro, né? Não esqueçam disso. E, por conseguinte, a gente tem que pensar seriamente no brasileiro. O brasileiro é tudo. Manutenção na primeira divisão é fundamental. E, lógico, indo o mais longe possível na Copa do Brasil, bilheteria, arrecadação, patrocinadores, né?
pontuais ou não. E a Copa do Brasil, idem, né? Carioquinha a gente foi muito mal, não chegamos à final, né? E essa é a prioridade, e não sul-americana. E no vídeo anterior eu falei, olha, tem Cruzeiro, Galo, Fluminense, times melhores que o Vasco, né? Lanús, Independente, América de Cali, estão melhores que o Vasco, né? O Vasco vem um tempo sem competir num torneio internacional, isso é complicado, né? E Copa do Brasil, ano passado foi aquela aberração. Empate contra o Fortaleza, jogando pior do que o Fortaleza. Empate contra o Atlético Goianiense, jogando pior que o Atlético Goianiense. Empate contra o Furacão, né? Jogando pior contra o Atlético Paranaense. Tem mais um aí que eu esqueci. E no final, né? Óbvio, o Galo jogando lá 10 vinténs melhor que o Vasco, tendo um jogador que pegou a bola, aproximou do gol e fez aquele golaço, chama-se Hulk, né? Tirou o Vasco da final e seria mais um vice, né? O Vasco. Essa questão aí desses idiotas, que vem o Flamengo, que vem o Palmeiras, que venha o próprio Inter agora, vai vir forte no Brasileirão. Não sou disso, não pugno por isso, tenho a minha cabeça no lugar, não estou aqui para ganhar like, botar mentira, né? Botar capas maravilhosas e tal. Então o planejamento de 2025 tem que ser o brasileiro. Se foi a Sul-Americana, como diz o GE, que eu não acredito muito, não confio, né? A fonte é Bruno Murito, do GE, tá errado. Nem Sul-Americana nem Copa do Brasil, em absoluto, né? E por fim aqui, né? Os caras estão reiterando essa matéria, essa notícia aí, né? Olha, lateral esquerdo, atacante de lado e zagueiro, né? O Vasco trouxe 3 zagueiros aí, mais o João Vitor 4. Porque é mais um zagueiro. Vai manter esses caras aí. Baixou o Lincoln e o Luiz Gustavo, já reclamei aqui, né? Inclusive, soltei um vídeo dizendo que o Carille tinha perdido voz ativa no Vasco, poder de decisão, que ele tinha afirmado numa coletiva que contaria com o Lincoln e com o Luiz Gustavo, desceram para a base, junto com o Zuccarello, etc., né? Então, zagueiro, dizem que o Vasco quer. João Vitor, Lucas Freitas e Lucas de Oliveira erraram demais. Esse Lemos ainda tem que ver. Atacante de lado, trouxeram ano passado Maxime e Jean David, não eram atacante. Esse ano trouxeram Nuno e Garré, não são atacantes. E agora, por fim, o Lloyd, né? E agora querem mais um atacante de lado. Né? Aí eu pergunto, que faça gols? Que o atacante de lado tem que fazer gols, né? O time que tem atacante de lados tem que fazer gols, ponto. Não adianta só chegar, trazer jogador como o Vasco vem trazendo, assim, 300 jogos, 2 gols. Isso é sacanagem, e o Vasco vem reiteradamente fazendo isso aí com o seu torcedor, né? E por fim, um lateral esquerdo. A gente não sabe se vai querer vender o Piton, se vem para ser titular, disputar com o Vitor Luiz e tal, porque o Leandrinho só volta, salvo engano, no segundo semestre. E era um cara para ser testado aí, né? E para fechar aqui, realmente eu acho que o Vasco não tem meias, a não ser o Estrela, que é um garoto, não se pode colocar na conta dele. JP, que fazia essa função mais ou menos de chegar perto dos meias, tiraram ele do Vasco, né? E o Payet e o Coutinho, notícias vão no sentido de renovar com o Coutinho, parece que o West Ham não quer. E o Payet, pelo amor de Deus, dizem também que o Vasco quer renovar com esse cara. O que a gente tem que fazer, né? Reclamar aqui, criticar, porque quando perde, né, no dia seguinte tem crítica, tem reclamação, fui enganado, vergonha, mas do segundo dia em diante das derrotas e tal, ninguém cobra, é só especulação, venda de grego, venda agora de um americano para ganhar like. Isso aqui é o que eu não faço com os meus inscritos. Se gostou dos comentários, Vasco Análise, se inscreve aí no YouTube, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer saber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.